gravação. Bom, boa tarde a todos, né? Dia 28 de junho de 2023. Vamos dar início à nossa reunião. Tem 2 semanas que a gente não faz, né, reunião, então não tá semanal. E vamos aproveitar aí a visita, né, que o capitão Eleutério fez num evento internacional, né, de alto nível. Aí ele vai apresentar para a gente o trabalho que foi apresentado lá e falar um pouquinho da experiência dele lá. E a gente disponibiliza para o pessoal que é a gente fazendo história, né? Graças a Deus aí. Então agradecemos aí a referência aí, capitão. Fica à vontade. Obrigado, professor. Então, faz pouco mais de um mês, eu estive na conferência anual da Sociedade Americana de Polícia Baseada em Evidências para apresentar um estudo sobre técnicas de retenção de arma de fogo. Antes de entrar no estudo em si, acho que é bom explicar o que é, né, esse conceito de polícia baseada em evidência e o que representa a SABP, né, a Sociedade Americana de Polícia Baseada em Evidência, dentro desse universo da pesquisa policial. Então, polícia baseada em evidência... Por que não está mudando aqui? Aí. A ideia de polícia baseada em evidência é uma abordagem aos problemas de polícia. Aí eu tenho que fazer um parênteses aqui, que é a tradução do policing, né? Policing em inglês é o ato de fazer polícia. Então, na doutrina brasileira, é o que a gente chamaria de polícia, né, como em polícia comunitária, e mais um pouquinho do que a gente define como segurança pública, tá? Então não é uma tradução muito direta. Mas basicamente a ideia é de que a tomada de decisão na segurança pública, na atividade de polícia, ela tem que ser baseada no conhecimento científico. Tá? Isso tanto no nível estratégico, né, de políticas públicas, quanto no nível tático, alocação de recursos, e até mesmo no nível operacional, quais técnicas, táticas e procedimentos devem ser empregados buscando os melhores resultados. Essa abordagem, não ao contrário da polícia militar, não é uma filosofia, tá? Não é um troço muito completo, tá? Então é mais uma abordagem, mesmo uma postura de fazer polícia. Ela foi beber lá na fonte da medicina baseada em evidências e na prática baseada em evidências, né, principalmente das ciências da saúde. Quem começou com essa ideia foi um pesquisador chamado Lawrence Sherman, ou Larry Sherman, no final da década de 90. Aí essa ideia só começou a pegar corpo ali na segunda metade dos anos 2000, então é uma coisa muito, 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 muito recente. Só que, diferente da medicina baseada em evidência, da prática baseada em evidência de outras ciências da saúde, na polícia, a gente tem uma quantidade de publicações muito pequena, em regra. A gente tem alguma coisa já meio sólida sobre algumas modalidades de alocação de policiamento, como policiamento de pontos quentes, câmeras corporais, já tem até revisão sistemática sobre esses temas, mas é muito limitado. Então, nesse ponto, a polícia baseada em evidência se distancia um pouco ali do modelo que deu origem a ela, né, da prática baseada em evidências e ciência da saúde, no sentido de que a gente aceita a tomada da decisão com base na melhor evidência disponível, não necessariamente evidência de alta qualidade. Então, a gente é a melhor qualidade de evidência que eu tenho disponível, e muitas vezes a evidência disponível está lá nos níveis mais baixos. Aqui uma hierarquia de qualidade de evidência proposta por um dos expoentes ali da polícia baseada em evidência, que é o Jerry Ratliff. Então está lá o nível mais baixo de evidência, opinião do especialista, estudos de caso. Grande parte das decisões que a gente toma em nível de polícia e segurança pública é baseado nisso, em opiniões de especialistas e estudos de caso. Mas a polícia baseada em evidências, ela prega que se eu tenho pouca evidência operacional, não tem problema, eu vou tomar minha decisão com base na melhor evidência disponível, sem problemas. Mas eu tenho a obrigação de produzir uma evidência de melhor qualidade depois de eu tomar essa decisão. Aí entra o conceito que eles chamam lá dos 3 T's da polícia baseada em evidências.
que é o Target to Trace to Track. O target seria delimitar o problema que eu quero resolver. O teste, aí seria, a partir do momento que eu tomei uma decisão por uma intervenção frente àquele problema, ou no nosso caso aqui, por uma técnica a ser empregada, eu testar essa técnica. E testar implica em testar com rigor metodológico, com rigor científico. Então, o mínimo que se espera é uma comparação antes e depois com um grupo de comparação ali, uma evidência de nível 3 ali na hierarquia do Ratcliffe. E depois de testar, eu fazer a continuidade, ver se isso aí continua funcionando, ver o que pode ser aprimorado dentro dessa solução, dentro disso que foi implementado. Lembrando, isso se aplica desde qual técnica eu vou utilizar para fazer uma abordagem, até o nível mais alto de evidência, que é qual política pública nós vamos adotar para reduzir, por exemplo, violência doméstica. Então, em todos os níveis ali que envolve a atividade de polícia. E dentro dessa ideia, surgiu em 2015 a Sociedade Americana de Polícia Baseada em Evidência. Eu passei um slide aqui a mais. A Sociedade Americana de Polícia Baseada em Evidência. Tem outras sociedades de polícia baseada em evidência na Reino Unido, Austrália, Canadá e Nova Zelândia. O Reino Unido foi a primeira. E eles têm como missão difundir essa postura de polícia baseada em evidências, principalmente nas universidades, nos departamentos de polícia e entre os próprios policiais e gestores de polícia e segurança pública. Então, por isso, eles têm uma cultura muito grande de valorizar pesquisas produzidas por policiais, por membros das organizações de segurança pública e dentro dos próprios departamentos. Então, tem muito policial de carreira que está envolvido lá na ESBP. E hoje o que acabou acontecendo é que os grandes nomes da pesquisa nas ciências policiais, tudo que envolve atividade de polícia, estão apresentando na conferência anual da ESBP, por causa dessa relevância. O próprio Jerry Ratcliffe, a Laura Hill e o próprio Larry Sherman, esse ano ele não pôde ir por questão de saúde, mas o próprio Larry Sherman tá todo ano nessa conferência. Então, realmente, os maiores pesquisadores da área estão lá. E isso é uma coisa que eu acho muito bacana, essa valorização que eles fazem das pesquisas produzidas por policiais. Então, eu conversei com um pesquisador lá, turco. Ele era policial, fez o doutorado nos Estados Unidos, depois emigrou, né, saiu da polícia na Turquia e foi para os Estados Unidos, virou professor. E ele comentou que a pesquisa dele não foi aceita porque a organização queria dar preferência às pesquisas realizadas por policiais. Então, achei bem bacana essa postura deles. Então, colocando esse contexto ali no nosso evento, daí o trabalho em si que nós apresentamos, foi uma coautoria minha com o doutor Strapasson, que é meu orientador no Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Paraná. Faço questão de vestir a camisa do TFESP, né? Então tá ali a nossa logo também. Então, sempre que possível a gente tá divulgando o trabalho do TFESP. Bem ou mal é o que a... Bem ou mal não, né? Bem... É o que a própria ESBP tenta fazer, né? Um grupo de pesquisa voltado para produzir pesquisa sobre polícia, por policiais, por bombeiros também, né, que a gente tem o escopo mais amplo. Então, acho bacana difundir essa ideia. Então, basicamente, a gente comparou duas técnicas de retenção de arma de fogo, aí comparamos a eficácia delas, ou a efetividade delas. Aqui eu descobri que nós temos um falso cognato, uma tradução errada no inglês. O que a gente chama de técnica, eles chamam de tática, a gente chama de tática, eles chamam de técnica. É um pouquinho diferente. Então, na verdade, isso é retention tactics aqui, seria. Antes da gente entrar na pesquisa em si, isso já entrando na minha apresentação que foi lá, como era uma conferência de polícia baseada em evidência, eu achei importante ressaltar o background ali, o que teve por trás dessa pesquisa, o que motivou essa pesquisa, porque isso é relevante, né, para a ideia de polícia baseada em evidências. Então, em 2021, foi criado na PMPR uma câmara técnica para estudos sobre defesa pessoal policial. Essa câmara, ela é uma
uma posição voluntária, né? Então são só voluntários. O capitão Francis era o presidente, foi o primeiro presidente, era o presidente até agora recentemente. Aí a gente conseguiu juntar vários policiais de ponta de linha, um policial da rua mesmo, e uma meia dúzia de tenente e capitão, a grande maioria com pouca ou nenhuma literacia científica, né, alfabetização científica. A gente tem o pessoal lá que tem formação superior, eu estava terminando o primeiro ano de mestrado e era basicamente o que tinha. Mas mesmo assim, na primeira missão que a gente recebeu ali, que foi desenvolver um currículo para disciplina de defesa pessoal policial para o curso de formação de praças, que começou agora no ano passado, esse que está em andamento ainda, nós decidimos... legal, o slide está ficando parado. Fazer uma abordagem mais baseada em evidência. Então, a partir do que tinha de evidência, do que a gente tinha de evidência científica, nós desenvolvemos uma nova metodologia de ensino, baseada muito em simulação e aspectos táticos. Para quem não sabe, essa parte de treinamento policial é meu principal interesse de pesquisa hoje, meu principal objeto de pesquisa, meu mestrado em cima disso aí, tá? Inclusive fazendo revisão de literatura sobre o tema. Nós desenvolvemos também um novo instrumento para avaliação do desempenho do policial na defesa pessoal, também baseado em simulações, então nada de ficar vendo se o soco do cara tá certinho, não. Bota num ambiente simulado para a gente avaliar também tomada de decisão, para a gente avaliar a consciência situacional, a capacidade de reconhecer ameaças e por aí vai. E também nós propusemos um novo conjunto de técnicas, táticas e procedimentos para serem ensinados. Só que daí a gente esbarrou num problema. A gente praticamente não tem literatura sobre isso publicada. A gente tem alguma literatura desenvolvida pelo pessoal da Universidade Estadual do Texas, lá do Alert Center, que daí diz respeito ao uso de força letal, então eles têm alguma pesquisa ali sobre entradas táticas, uso de lanterna, regra dos 21 pés lá para suspeito armado com faca, basicamente voltado para uso de força letal. A gente tem uma pesquisa do Paul Taylor, que trabalhou ali a posição da arma no momento da abordagem, né? Se você vai trabalhar ali a posição 3,5, você vai trabalhar a posição 3 com a arma baixa, e a influência disso sobre os erros na tomada de decisão ali por atirar ou não atirar. E a gente tem alguma coisinha ali sobre uma posição que o pessoal usa nos Estados Unidos, eles chamam de curb. Você senta o suspeito no meio fio ou no chão e deixa ele com as pernas totalmente esticadas. Então a ideia é que dificulte que ele levante e saia correndo. Aqui no Brasil, como a gente tem um pouco menos de restrições legais, a gente deixa o cara deitado mesmo de joelho, né? Para evitar isso. Mas lá eles têm essa preocupação, então eles deixam o cara sentado com as pernas totalmente esticadas e um grupo de pesquisadores estudou se isso realmente aumentava o tempo que ele levaria ali para levantar e sair correndo. E basicamente o que a gente tem de literatura sobre isso é isso. Não, nada sobre técnicas e táticas não letais, que era basicamente o que a gente estava trabalhando. Então a gente teve que voltar para o nível mais baixo de evidência, que é a opinião do especialista, ou do grupo de especialistas ali no caso. Mas a gente ainda assim se baseou em alguns princípios baseados no que a gente tem de conhecimento científico. Então, o que tem muito sólido, que já se sabe, é aquela questão da queda da performance nos movimentos complexos e finos ali sob estresse, né? Então, também a questão do tempo para aquisição dessas habilidades motoras, né, um pouco mais finas e um pouco mais complexas, sob estresse, e a retenção dessa aprendizagem. Então, nós preferimos técnicas mais simples, né, que envolvam menos movimentos simultâneos, né, que seria caracterizaria ali um movimento complexo, e que não dependesse muito de movimento de dedos, de músculos, de grupos musculares menores ali, que daí exigiria muita coordenação motora fina. Então a gente descartou chave de pulso, a gente descartou várias técnicas ali que a gente usava, que eram ensinadas, que no nosso entender são extremamente eficientes, são muito boas, mas o tempo que o policial levaria para aprender isso não era viável. E a retenção desse policial também não, que esse policial teria, né, o tempo que ele levaria para desaprender, por assim dizer, também não seria viável. Então, a gente trabalhou com esse conceito.
E uma das coisas que a gente precisou ensinar é a tal da retenção de arma de fogo. Então, o que é a ideia? O policial está empunhando a sua arma e o suspeito vem em direção ao policial para apanhar a arma desse policial. Na verdade, a gente treinou a maior parte do tempo para que o policial, um treino tático, né, que o policial evite esse encurtamento da distância com a arma na mão, mas caso o ambiente não permita, ou caso ele, o policial, erre e acabe se aproximando demais, isso ocorra, via de regra, né, expressão horrível, mas em regra, não é legalmente autorizado o disparo em cima do suspeito desarmado nesse caso. Primeiro, porque eu não tenho como ter certeza se esse suspeito ele está indo para pegar a arma do policial ainda, então eu ainda não tenho lá a questão do risco à vida, e principalmente porque quase 100% dos casos aqui no Paraná, pelo menos, o policial trabalha em dupla, né? Então ele teria o parceiro dele para ajudar. Então, e daí também tem um aspecto tático, que a partir do momento que ficou claro que o suspeito quer tomar arma policial, ele botou a mão na arma do policial, o policial perdeu o controle da direção desse cano. Então você efetuar um disparo é muito arriscado, pode acertar um terceiro, pode acertar o próprio parceiro do policial. Então a melhor opção tática é realmente você reter essa arma e lutar pela posse dela, até que o parceiro do segundo policial ali no local consiga se desvencilhar ali do suspeito. E tem duas técnicas, basicamente, que podem ser usadas para fazer isso. Vamos ver se vai agora. A primeira delas consiste em deitar em cima da arma e rolar o quadril, girar até estourar a pegada do oponente. E a segunda basicamente, o pessoal do jiu-jitsu aí, puxar uma guarda, botar o pé no quadril do oponente e forçá-lo para longe até estourar a pegada também. Então a gente, como tinha essa dúvida, ensina uma, ensina outra, a gente adotou a técnica 1 ali, né? A primeira que foi mostrada, ele rolando em cima da arma, que é uma que já é mais conhecida do pessoal, aquele ex-lutador lá, o Charnes, que tem difundido bastante essa técnica. A gente adotou ela por conveniência, mas a gente manteve o compromisso de fazer o teste da eficácia dessas duas, da efetividade dessas duas técnicas, né? Comparar as duas para daí tomar uma decisão melhor. O que nós fizemos então? Nós pegamos o treinamento regular de uma turma minha, inclusive, né? E esse treinamento ele durou 2 horas, um treinamento técnico, né? Só sem estresse, sem resistência, sem nada. E dentro da ideia, lembra que nós falamos de uma metodologia mais baseada em simulação, a gente trabalhou muito com sparring, né, no nosso treinamento. Então, dentro desse treinamento regular, havia a previsão de sessões de sparring, simulando essa situação de alguém tentando tomar a arma do policial. A única intervenção que a gente fez foi ajustar essas sessões de sparring de forma a que elas se tornassem, de certa forma, um experimento controlado, aleatorizado com crossover. Tá? Então, nós dividimos os alunos em 2 grupos de forma aleatória, né? Eram 30 alunos, e esses grupos treinavam cada uma das 2 técnicas alternadamente. Então, nos primeiros rounds, o grupo 1 treinava a técnica 1, o grupo 2 treinava a técnica 2, e depois a gente invertia. E a única coisa que nós fizemos foi codificar o resultado de cada round, como um sucesso ou uma falha, né? uma variável dicotômica, 0 ou 1. Nós tivemos 2 fases desse estudo. Na primeira fase, nós acabamos coletando dados para 24 dos 30 policiais. Eu já explico o que foram os 6 ali que a gente acabou perdendo. Perdendo não, a gente não fez. Na fase 1, aliás, nas 2 fases, o suspeito ele era encenado ali por um aluno do grupo oposto, né, ou grupo 2 contra grupo 1, grupo 1 contra grupo 2, ou um dos instrutores que estava ali disponível. Na fase 1, nós aplicamos uma condição em que o suspeito ele apenas tentava tirar a arma da mão do policial, mais nada.
tá certo? Nós usamos rounds de 30 segundos, tá? Com um mínimo de 3 minutos de descanso entre eles, tá? Mínimo. Às vezes o descanso chegava a 5, 6 minutos. E nós, para evitar a fadiga, nós trabalhamos com 3 rounds por grupo, por sessão. E cada técnica foi treinada por 5 sessões. Dentro dessa ideia de que o suspeito apenas ia tentar tomar a arma do policial, a gente considerou sucesso se o policial conseguisse reter a arma e falha se o policial perdesse a arma. Nós acabamos não realizando, as sessões estavam previstas, as sessões de número 6 e 7, tá? Um dos nossos instrutores acabou sofrendo um acidente bem grave, a gente... no primeiro dia, na verdade, não tinha clima para fazer a instrução, no segundo dia a gente estava na sessão 6, né? Na sessão 7, a gente estava na correria lá para ajudar o polícia, então a gente acabou não realizando mesmo essas 2 sessões. Nós totalizamos coleta de dados para 546 rounds no total. Essa questão dos 24 policiais, na verdade, eu estava fazendo um teste, eu queria responder a mesma pergunta de pesquisa com 2 metodologias diferentes. Então, eu separei dos 30, a gente estava usando 6 que estavam sempre com o mesmo parceiro. A ideia era eu tentar responder com esse RCE crossover e, em paralelo, responder com uma metodologia de um delineamento experimental do sujeito único, tá? De caso único, com replicação ali para 5 participantes. Só que acabamos descobrindo que medidas repetidas na polícia, elas são bem difíceis, assim, se você for fazer mais de 2, 3 sessões ali, se torna quase impossível, quase inviável. Tá? Então foi uma experiência interessante de ver que realmente não dá para você contar com as mesmas pessoas muitas vezes. Ou você faz tudo num dia só, 2 dias estourando, ou esqueça, não vai dar certo. Eu tive uma experiência parecida agora orientando um cadete também, depois a gente pode falar a respeito. Na fase 2, aí a gente já tinha abandonado a ideia do caso único, a gente conseguiu dados para 29 policiais, um deles pediu baixa no meio da fase 1 ali, então a gente não tinha mais ele. E daí nós usamos uma segunda condição, em que o suspeito não só tentava tomar a arma do policial, mas também tentava bater no policial ou finalizar o policial ali, se ele desse a oportunidade. Tá, por questão de segurança, o suspeito ele usava uma luva de treino de MMA, é uma luva de MMA que ela é bem mais estofada, tá, para não machucar tanto, na mão que ele iria desferir os golpes. Então a gente acordou com eles que só ia desferir golpe com a mão com a luva, óbvio, você não vai bater, não vai dar um soco sem luva no colega de treino, e que não era para marcar o golpe apenas, né? Não era para bater com potência total, até porque algum golpe podia pegar na nuca, alguma região mais sensível ali. Na fase 2, nós trabalhamos apenas 3 sessões por técnica, então o grupo 1 começou com a técnica 2 por 3 sessões, depois eles inverteram para 1 e o grupo 2 vice-versa. Aí, como a gente tinha essa segunda condição, nós consideramos uma falha, né, nós codificamos como falha, se o policial perdesse a arma, fosse finalizado ou fosse atingido no queixo, na têmpora ou na nuca. Tá? Que são golpes que, se acertarem numa situação real, provavelmente vão tirar o policial de combate e ele vai acabar perdendo a arma de qualquer jeito. Como, bom, recruta lutando com o outro, a coisa tende a esquentar um pouco, para a gente não perder o controle de onde eles estavam acertando os golpes, a gente pintou as luvas com tinta guache vermelha para marcar onde esses golpes iam acertando. Na fase 2, nós conseguimos dados para 483 rounds. Os grupos eram similares em termos de idade, altura e massa magra. Algumas diferenças entre os grupos. O grupo 1 ele tinha menos experiência em jiu-jitsu. Tá? Então, só que na fase 1, perdão. Na fase 1 o grupo tinha menos experiência em jiu-jitsu. Essa experiência em jiu-jitsu não relevem muito, não considerem muito, porque tinha muito poucos policiais ali com experiência. Ali acho que não tinha 4 ou 5 ali experientes. Então, é bem distorcido esse dado.
Na fase 1 também, o grupo 1 tinha muito menos policiais femininos, o grupo 1 tinha uma policial feminina, o grupo 2 tinha 3. Na fase 2, essas diferenças sumiram. E nas duas fases, o grupo 1 era, em média, um pouco mais pesado do que o grupo 2. 9% mais pesado na fase 1 e 12% mais pesado na fase 2. Tá? Dos policiais que efetivamente tiveram os dados coletados. Essas diferenças não nos preocupam quanto aos resultados, porque a gente usou um design crossover, né? Então os dois grupos treinaram as duas técnicas. Alguns resultados ali, então. Se a gente considerar só a fase 1 ou a fase global, a junção da fase 1 com a fase 2, a gente percebe que a diferença de efetividade entre a técnica 1 e a técnica 2 é bem pequena. Né? Ela foi estatisticamente significativa, mas do ponto de vista prático, não tem muita significância. Né? A gente está falando de 2 pontos percentuais. Nada que justificasse você engessar uma ou outra. Então, seria o caso de a gente padronizar ali pela 1, e se vê que o aluno tem um pouquinho mais de dificuldade, passa a segunda para ver se ele tem um pouco mais de facilidade. Agora, quando a gente considera apenas... caramba! Eu migrei do Excel aqui para o Google Apresentações, aqui eu perdi o efeito que eu queria. Se a gente considerar só a fase 2, aí a coisa muda de figura. Aqui na fase 2, a gente teve quase 10 pontos percentuais de diferença entre a efetividade da técnica 2 em relação à técnica 1. E lembrando que a fase 2 era a condição mais realista, em que o suspeito podia também bater no policial. Então não estava só amarrado com a questão de tentar tomar a arma a qualquer custo, não, ele podia bater no policial também. Se a gente pegar os números absolutos ali, né, a gente teve um sucesso ali de 186 de 237 rounds para a técnica 1 e 212 para 246 na técnica 2. Se a gente pegar a quantidade de falhas, a gente vai ver que a quantidade de vezes em que a técnica 1 falhou foi 50% superior à quantidade de vezes que a técnica 2 falhou. Então, esse resultado da fase 2, ela justifica uma conclusão de que a técnica 2 ela é mais segura para o policial aplicar. A gente rodou um teste de Q quadrado para verificar a diferença entre os grupos, para a gente poder excluir a hipótese da influência de um efeito de ordem. Tá? Então, essa diferença entre os grupos ela não foi estatisticamente significativa, então a gente descarta essa questão do efeito de ordem. Nós também rodamos uma regressão logística binomial para testar a influência de outras variáveis. Primeira coisa, nós não encontramos ganho de performance, nós não encontramos evolução através dos rounds, ao longo dos rounds. Tá? Então, a gente descarta um efeito de aprendizagem ao longo dos rounds, o que quer dizer que aquelas 2 horinhas de instrução inicial sobre essas técnicas foram suficientes para que os policiais dominassem essas técnicas. Inclusive, a gente encontrou, né, como ali o beta foi negativo, né, a gente encontrou um ligeiro efeito de aprendizagem pro suspeito, não pro policial, né? Quer dizer, a probabilidade de sucesso ela reduziu ao longo dos rounds, né, ligeiramente. Então, isso provavelmente é o suspeito que estava aprendendo a lidar ali com a técnica do policial. Curiosamente, nós não encontramos nenhuma influência do sexo, do gênero do policial. Então, não faz diferença se o policial era masculino ou feminino, mas nós encontramos influência do gênero do suspeito. Né? Se o suspeito fosse um homem, a chance de sucesso era consideravelmente menor, dá para ver aqui pelo odds ratio aqui, né? Nós encontramos alguma influência da diferença de peso, tá? E uma grande influência da experiência em jiu-jitsu. Acho que todos esses resultados já eram um pouco esperados.
Então, qualquer um seja envolvido com artes marciais aí sabe que até um determinado ponto, né, até uma determinada diferença de nível técnico, a técnica ela supera a questão da força física, né, até um determinado limite, óbvio. Então, explica ali a questão da não influência do sexo do policial e a pequena influência ali da diferença de peso, né, e também a questão da experiência em jiu-jitsu. A gente só pede um pouco de cautela na interpretação desses dados, né? O nosso delineamento não foi criado para responder essas perguntas especificamente, né? São conclusões tangenciais do estudo. Em especial ali a questão da experiência do jiu-jitsu, né? A nossa amostra de policiais com experiência era muito pequena, né? Como eu falei, 4 ou 5 policiais. Então, bastante cautela com essas conclusões aqui. Então, a nossa conclusão mais técnica, né, é de que a técnica 2, era para aparecer um vídeo da técnica 2 aqui, apareceu, que a técnica 2 ela é mais segura para os policiais em virtude daquela diferença grande ali que ocorreu na condição mais realista. Mas esse projeto trouxe para a gente também uma conclusão no nível institucional, até um nível até um pouco pessoal. A gente conseguiu levar essa ideia da polícia baseada em evidências, na tomada de decisão baseada no conhecimento científico, para a ponta da linha, para o nível da rua. Então a gente teve policiais de ponta de linha, policiais da rua envolvidos nesse projeto, e estudando tarefas também ligadas ao serviço de rua. A gente está falando de técnica, de tática e procedimento que é usada na rua, na ponta da linha. A gente não está falando de decisão em nível estratégico. Tá, e a gente conseguiu fazer com que todas as pessoas envolvidas nesse projeto, aqui nesse projeto a gente envolveu toda a Câmara Técnica, cerca de 30 policiais, mais todos os alunos ali que se envolveram na instrução. A gente está falando de 60 policiais envolvidos nesse projeto, né? E nós conseguimos, dando para esses policiais um papel ativo na construção desse conhecimento, que eles confiassem nesse conhecimento. Que eles olhassem e falassem, de fato, realmente, essa aqui é mais segura. Então, penso que esse foi a grande conclusão do nosso projeto, o grande avanço do nosso projeto em nível institucional. Então, basicamente era isso. Só os agradecimentos de praxe, né? O Coronel Hudson, que era o comandante-geral à época do projeto. O Coronel Fernandes, que é o comandante do 20, ainda é, né? Era a época do projeto, ainda é, que autorizou a gente a coletar esses dados. Não porque ele está aqui, não sou de puxar saco, quem me conhece sabe, mas o Capitão Francis tem que tirar o chapéu para ele por ter permitido que a gente tivesse essa iniciativa e deixado o pessoal discutir. Ele como presidente, ele pouco se usava da função nas discussões. Então realmente a forma de condução dele foi fantástica e foi fundamental para esse projeto. Falo que hoje das câmaras técnicas foram criadas na Polícia Militar, a Câmara de Defesa Pessoal foi a que mais evoluiu, né? Foi estudo, foi manual, foi Pladis. Então a gente evoluiu muito a área por conta dessa gestão do Capitão Francis. Os recrutas aí, nossos alunos soldados do CFP do 20, 2022-2023, Cabo de Arouca e a Soldado Raira aí pela foto e vídeo, que se dependesse de mim, ia ser só umas fotos desbotadas, fora de foco, tudo errado. Então era isso, senhores. Vocês têm alguma pergunta, alguma consideração? Professor especial da área? Só parar a gravação aqui.